Olá, irmãos, Pai seja convosco. Aqui quem vos fala é a pastora Márcia de Andrade. Estou gravando esse vídeo porque eu queria falar sobre essa série, O Poder do Mal, Satanás e seus Demônios. Nessa primeira parte eu quero falar sobre a origem do mal. É importante nós entendermos um pouquinho como funciona o mundo das trevas. Satanás nos conhece desde que nós existimos. Ele sabe os nossos defeitos, nossas falhas. Também sabe quais são as áreas que nós já conseguimos vitória, as áreas que nós já caímos muitas vezes, as áreas que nós estamos propícios a sempre estar tendo essa tendência à queda, as nossas fraquezas, nossas falhas, essas áreas que constantemente nós estamos sendo reprovados pelo Senhor e nós estamos aqui tentando nos levantar e seguir em frente. E a palavra do Senhor, ela sempre diz que nós não devemos dar lugar a Satanás. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, não dê lugar a Satanás. Então, é importante nós entendermos como funciona essa arquitetura do mal, né? Então, nós que militamos na área de libertação, nós precisamos entender esse funcionamento do mal, porque é uma estratégia de batalha. Como que você não sabe nada sobre o seu inimigo? Não dando ênfase a Satanás, mas colocando ele na posição que realmente ele tem que estar. A gente não pode dizer que Satanás é culpado por tudo e ele está no centro das coisas. Não existe uma competição entre Deus e Satanás. Simplesmente Deus já venceu Satanás. Satanás é vencido, mas nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Também não podemos menosprezá-lo. Tem muitas pessoas que ficam fazendo batalha, dizendo que vai pisar na cabeça do diabo, que vai massacrar o inimigo. E muitas vezes quem é massacrado são essas pessoas, porque elas não aprenderam a lidar e nem entender como que funciona esse mundo das trevas. Às vezes a pessoa está fazendo uma batalha que não está tendo efeito nenhum no mundo espiritual. Porque os demônios, assim como o seu líder, que é Satanás, eles são legalistas. E eles têm uma forma de trabalhar muito organizada, muito organizada. Então, eu preciso ter um mínimo de conhecimento sobre como funciona o mal, como que eles trabalham, como Satanás e seus demônios se organizam para enfrentar o corpo de Cristo, a igreja, para que a gente consiga sempre ter êxito na batalha. Não simplesmente ficar falando coisas e jargões que não tem efeito nenhum, isso não vai ter impacto nenhum no mundo espiritual. Nós também precisamos estar em santidade, sempre em obediência à palavra de Deus, porque essa é a maior ferramenta de controle do mal. É assim que a gente consegue estar em unidade, em sinergia como igreja para combater o mundo das trevas. Então, esse primeiro vídeo, eu quero falar sobre a origem do mal, como que surgiu. Eu sei que os irmãos já conhecem muito sobre isso, mas nós precisamos fazer uma introdução, né? Então, para que você consiga entender, eu quero falar sobre, primeiramente, o poder do mal e seus demônios, mas a origem, como surgiu. Depois a gente vai trabalhar nos vídeos subsequentes como que se organiza o mal, como que a gente pode se defender disso, né? Até porque nós estamos lidando no Ministério de Libertação e as pessoas têm que conhecer o aspecto negativo do mal, né? Tem muitas pessoas que não acreditam em demônios. Então, primeiro os erros sobre Satanás. Uma parte da população que se diz cristã, né, ainda acredita que Satanás é apenas uma figura simbólica que representa a maldade humana, mas sem ter essa experiência pessoal. Outros vão mais longe. Torna ele como se fosse um produto das superstições primitivas, representada por chifres, né? Você vê muito isso nos filmes, nas caricaturas, como se ele fosse um bicho feio, de dentes afiados, etc. Chifres, né? E as áreas de estudos como sociologia, psicologia, acreditam que isso pode ser explicado pela lógica, pela sociologia, pela psicologia, por uma imaginação, disfunções neurológicas. Então, sobre Satanás você vê bastante erro. Quem realmente ele é, aí vai depender de qual a linha que as pessoas
estão tentando caminhar nesse conhecimento. Mas que ele se tornou uma figura muito viva na sociedade, ele se tornou muito supersticiosa, mas a Bíblia fala sobre ele. A Bíblia tem a Bíblia, que é o nosso manual de ensino, de crença e de conduta de vida, ela traz uma explicação assim bem, digamos, robusta sobre esse nosso inimigo, né? Outra parte da população cristã é obcecada por demônios e ocultismo. Eles veem demônio atrás de árvore como o acusador e também como causador das doenças, dos pecados, responsável por toda a maldade na humanidade. Essa é outra coisa que também vai para o outro extremo. Quanto um acha que ele é uma mitologia, uma figura caricata, outros acreditam que tudo é culpa de Satanás. É como se Satanás tivesse o controle do mundo, de tudo, como que se Deus também não tivesse controle sobre a humanidade, todas as coisas horríveis do mundo. Tudo é causado por Satanás e seus demônios, e o homem não tem responsabilidade nenhuma e Deus também não age, né? Então você dar poder demais não é o ideal. E também menosprezar e achar que ele é uma caricatura, que ele é só fruto da imaginação da sociedade, também é outro grande erro. Nós temos que colocar Satanás e suas hortes das trevas no lugar realmente específico dele, para que a gente não venha se perder e nem ficar obcecado pelo mal, porque o ocultismo ele é viciante. Essa crença mitológica, esse afundamento no sagrado, no oculto, no que você não consegue ter explicação, pode ser viciante. Então, eu também posso usar isso como subterfúgio para não ter minhas responsabilidades. E é isso que a palavra de Deus não quer, que você fique nessa enganação de achar que tudo... E é uma forma também de Satanás vencer, quando você coloca toda a culpa nele, porque você nunca se responsabiliza por nada. E se você não se responsabiliza por nada, você não tem como redimir esse pecado, nem ter uma mudança de comportamento, de mente na sua vida, né? Você não muda, você não se arrepende, você não tem uma expansão mental, como a palavra fala que nós devemos renovar nossas mentes, e você dá lugar ao diabo muito mais do que ele merece. E por isso, esses dois aspectos, tanto a desprezá-lo como valorizá-lo, pode causar, te colocar num grande engano. Então vamos rapidinho estudar sobre a origem do poder do mal. Nós já sabemos que o universo foi criado por Deus, um Deus totalmente bom, e o Senhor fez os seres livres de todo o mal. Não existia isso. Ele também criou os anjos. Os anjos, eles existem antes da criação do mundo e antes dos seres humanos. Inclusive, os anjos não se reproduzem, para quem não sabe disso, tá? Os anjos não se reproduzem. A quantidade de anjos que Deus criou no início, antes da criação, que a gente já sabe pela palavra de Deus, é a mesma quantidade. Quando cai um terço dos anjos, ficou em desfalque. Não houve mais reprodução, o Senhor não fez mais isso. Não existe mais relato que ele tenha criado mais anjos para substituir aquela quantidade que saiu, que foi expulsa. Não, eles continuam do mesma quantidade. Ok? Então a Bíblia vai nos mostrar essa figura misteriosa que aparece no Jardim do Éden, que é a serpente maldosa e traiçoeira. E Satanás, você sabe da história do Jardim do Éden, né, de Adão. Ele já era o mal, ele se transvestiu nessa figura dessa serpente quando começou a queda do homem. Então isso já acontecia, a queda já havia sido, ele já tinha sido expulso dos céus, porque ele tentou, você sabe a história, se rebelar contra Deus, ele tentou ser como Deus, ele queria sentar no trono do Altíssimo, e houve uma rebelião. Você pode observar que Deus não lidou com Satanás. Quem foi que guerreou contra Satanás? Foi Miguel e seus anjos. Miguel é um arcanjo de guerra. Deus não lidou com Satanás, ele não lida com criaturas assim. Deus é superior. Não foi ele que expulsou, foi o próprio Miguel, por ordem do divino. Então ele é expulso com um terça parte dos anjos e cai e fica aí na expectativa do que pode acontecer. E quando ele vê Deus criando o universo, criou o homem, então ele começou a traçar esse plano maléfico para destruir a humanidade. Aí começou pela queda do homem, essa história que você já sabe. Ele
Ele se torna essa figura da serpente. E a gente pode até entender assim, mas como que uma serpente pode conversar, irmão? Satanás pode se transfigurar de tanta coisa. Pode conversar. Essa imagem aí que está ele numa árvore enrolada é mais entendível à nossa mente, né? Como se fosse em forma humana, conversando. A gente sabe perante a Bíblia que ele realmente conseguiu seduzir Eva e Eva conseguiu influenciar Adão. De alguma forma houve essa queda. Nós perdemos não só um relacionamento com Deus, mas também nós perdemos um reino, porque Deus tinha todo um reino preparado. Não iria existir morte, doenças, não iria existir o fim. Nós fomos feitos para ser eternos, espirituais e ter um relacionamento com Deus. Então vamos entender um pouquinho sobre ele, né? A palavra demônios, em grego, daimon, ela é usada 36 vezes no Novo Testamento. E esses seres maléficos faziam parte, antes da queda, da ordem angelical, que se rebelou contra o governo de Deus. A gente já sabe disso. A Bíblia, a gente vai já ler em Ezequiel uma passagem que fala dele antes da queda, de Satanás e seus demônios antes da queda. E nós já sabemos que houve uma rebelião nos céus, ele quis ser semelhante a Deus, sentar no trono do Altíssimo, ser maior que Deus. E houve então essa rebelião. O chefe dessa rebelião é o chefe dos demônios, chamado Diabo pela Bíblia, é acusador, palavra grega diabolos ou Satanás. Ela é derivada da palavra Satã em hebraico, ambos significa acusador ou adversário. Então a palavra diabo ou Satanás, como você quer chamar, vem da palavra Satã em hebraico, diabolos em grego, e significa acusador adversário. Por quê? Porque ele realmente nos acusa dia e noite perante a presença de Deus. E Satanás tem acesso à presença de Deus? Tem, irmãos, tem acesso. A gente vê isso muito claramente na passagem de Jó, depois a gente vai ler rapidinho. Mas eu quero te mostrar alguns versículos que vai contribuir com esse ensinamento. Segundo Pedro 2:4 fala assim, você acompanha aí no slide comigo? Porque esse Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O que aconteceu aí? Segundo as escrituras, Senhor, ele não poupou os anjos que pecaram, não vai poupar ninguém que anda em pecado. Ele enviou esses anjos para o inferno, uma dimensão do espaço, e eles estão nessas cadeias de escuridão, aguardando o quê? Um dia que eles vão ser julgados, é o final dos tempos. Está em Apocalipse, que o diabo vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com seus demônios, e será uma prisão eterna, né? E Judas 1:6 fala assim, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ele está falando que esses anjos, eles não obedeceram. Deus criou esses anjos com poderes, com glória, com beleza, com triunfo. E eles habitavam nos céus, eram para adorar e servir a Deus. Satanás era o chefe. Então Satanás se rebelou, querendo ser maior, superior a Deus, e conseguiu convencer uma terça parte desses anjos. Então, por isso que o Senhor fala, os anjos não guardaram o seu principado, seu poder. Os anjos perderam uma parte desse poder, não perderam completamente, mas digamos que eles têm um poder inferior aos anjos que não caíram. Existiram os anjos que não se rebelaram, que não caíram na lábia do diabo, não caíram na ideia de Satanás, que ele queria se rebelar. Na verdade, ele queria que todos os anjos, na cabeça dele, ingênua dele, ele achava que ele conseguiria juntar todos os anjos, todas as hordas celestiais, fazendo a cabeça deles contra Deus e conseguir tomar o trono. Deus está acima de tudo que ele criou. Esses anjos, principados, anjos, arcanjos, serafins e querubins são classes angelicais. Todos são criaturas de Deus. E o poder que eles têm foi o próprio Deus que deu. A cabeça ingênua de Satanás, ele achava que se conseguisse juntar essas hordas celestiais a favor dele contra Deus, ele conseguiria ganhar todo o céu para ele, subir, ser acima de Deus. Deus, ele não é um ser criado. Nós não sabemos se Deus teve um criador.
O que nós sabemos que ele é criador, que ele criou todas as coisas, inclusive o diabo, o próprio Satanás e os seus anjos, que antes eles eram anjos celestiais. Nós não sabemos a origem de Deus. Portanto, partindo desse princípio, Deus não pode ser confrontado. Não existe um poder que ele tenha criado que pode subir superiormente e se tornar acima dele. É uma coisa aqui ilógica. Então, acho que ele não pensou muito bem sobre isso e caiu nessa norota que ele mesmo criou na cabeça dele. Você vê que é uma viagem total, ele conjecturou acima e errou nos seus pensamentos. E o que aconteceu? Ficou um ser escabroso, como a palavra diz, um atormentador. E por que Deus não destruiu Satanás? É uma pergunta que as pessoas sempre estão fazendo. Porque Deus não destrói as coisas dessa forma. Ele tem início, tem começo, meio e fim. Tudo está escrito e determinado. E ele não faz nada acima de suas próprias leis. E no momento que Satanás caiu, ele deu uma sentença. Olha só. Vai vir um que vai pisar na tua cabeça. Né? Quando ele fez Adão e Eva pecar, ele deu uma sentença para Satanás. Ele achava que, porque ele tinha se rebelado contra Deus, e houve duas sentenças. Primeira coisa, separação total de Deus, eterna. Expulsão dos céus. Duas sentenças. Ele foi expulso do céu e separação eterna de Deus. Então ele não tem mais acesso a Deus, ele não tem mais o perdão de Deus, não tem mais o amor de Deus, não tem mais nada de Deus. A única coisa que reserva para ele de Deus é o julgamento. Então ele pensou, eu estou condenado para sempre. E aí quando Deus criou o homem, ele pensou, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa que aconteceu. Eu vou derrubar esse homem, vou fazer ele se rebelar e pecar contra Deus assim como eu fiz. Ele pensou, vai acontecer a mesma coisa. Vai ser expulso do jardim e vai ser condenado eternamente. Porém, quando Deus foi dar a sentença da queda, ele disse para Adão, olha só Adão, você vai ser expulso do jardim, porque existe uma árvore aqui. Se você comer, você vai viver em pecado para sempre. É por isso que você tem que sair. E segunda coisa, você vai trabalhar para poder sustentar. Quando ele virou para Eva, ele disse para Eva assim, duas coisas também. Ele falou que eles dois seriam expulsos, mas disse assim, de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então, para Satanás, quando ele ouviu a segunda parte dessa sentença, ele ficou... de novo, ele ficou surpreso, porque ele achava que a condenação do homem seria igual à sua condenação. Afastamento eterno de Deus, e não foi o que aconteceu com o homem. Deus disse que nasceria um que pisaria e destruiria ele mesmo, Satanás. Então ele começou a pensar, vai nascer da mulher um que vai pisar a cabeça da minha cabeça e vai me destruir. Quem será que Deus estava se referindo? A Jesus Cristo. Então a sentença foi diferente, não foi separação eterna. Deus providenciou um plano para que o homem que estava caído naquele momento, separado de Deus, que um dia ele teria acesso novamente à presença de Deus. Através de quê? Do seu Filho Jesus Cristo, que pisaria a cabeça do diabo, porque ele venceria tudo e tomaria a chave do inferno e da morte. E hoje Satanás não tem mais nem a chave da sua casa, que Jesus pegou a chave, está na mão do nosso Salvador. E a nossa sentença, hoje nós temos autoridade sobre ele, porque Jesus venceu. Entenderam? A sentença e o amor de Deus por nós, Satanás não tem mais acesso. Tem gente que tem pena. Eu já vi cristãos malucos que dizem que tem que orar pelos demônios para eles se salvarem. Irmãos, olhe, é muita cegueira. Não existe mais salvação para Satanás e seus demônios. Eles já estão condenados eternamente. Então, esses versículos vão deixar claro que uma parte dos anjos que se rebelou contra a autoridade de Deus, eles estão sob julgamento divino. E serão julgados eternamente, vai ter um fim para eles. É por isso que eles estão agoniados, fazendo de tudo, principalmente na nossa era, para trazer o máximo de pessoas para se separar de Deus, para que essas pessoas morram sem a salvação e cheguem ao inferno, porque depois que você morre, você não tem mais como se redimir. Então, quando tem vida, você pode se arrepender dos seus pecados, você pode vir para Jesus e pertencer a Ele e ter acesso à salvação. Então eles tentam destruir as pessoas diariamente para que essas pessoas morram sem Jesus, sem conhecer a verdade. Por quê? Porque elas não vão ter mais acesso. Depois que você morre, você perdeu qualquer tipo de acesso de redenção ou de aceitar Jesus. Depois que você morre, só segue-se o juízo.
E se você morreu sem Cristo, você vai ter as mesmas condições que Satanás e seus demônios. Você vai ser julgado para a condenação eterna. Então é uma batalha grande, uma batalha contra a alma, ok? Então você precisa, enquanto está vivo, vir para Jesus, para que você não tenha esse fim e tenha essa separação eterna de Deus. Olha só, os demônios são anjos maus, que pecaram contra Deus e que agora operam continuamente o mal no mundo. Eles estão trabalhando no mundo para tentar levar o número maior de seres humanos para o inferno, para que essas pessoas não consigam chegar a Deus, causando doutrinas, formas de incredulidade, seitas satânicas, aprisionamentos em obra de feitiçaria, enfermidades, tantas coisas eles fazem para que as pessoas não acreditem no evangelho, cegueira espiritual. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor ia esfriar. Divisão entre a igreja, para que as pessoas comecem a falar mal um dos outros dentro do corpo de Cristo, para dividir a igreja, para que as obras deles não tenham impedimento e as pessoas simplesmente se entregam às obras desses demônios, se entregam a coisas da carne, a espírito de orgulho, espírito de vaidade, competição, competindo na igreja como se isso fosse grande coisa. Quando a igreja compete e briga como se fosse uma arena, irmãos, a igreja fica desfragmentada e o império das trevas é unido, Satanás é unido, ele é organizado, eles não brigam entre si, ao contrário, nós brigamos entre nós. Você pode entrar no YouTube, você vai ver um pastor falando mal do outro, mas você não vai ver um espírita falando mal do outro, um católico falando mal um do outro, mas você vê os pastores cristãos, um falando mal do outro. Um levanta no ministério, o outro já está com inveja, derrubando o ministério, falando que ele é ladrão, falando que ele é não sei o quê. O que é isso? É uma obra das trevas. É um espírito chamado Beelzebul que trabalha na competição e no orgulho. São espíritos especialistas, esses demônios que caíram, se tornaram especialistas do mal. A gente vai estudar, você vai aprender nessa série, ficar ligado, esperto, vai aprender sobre o trabalho deles. Olha só, o chefe desses demônios é Satanás. Ele era instigador da revolta angelical. Ele tinha uma posição alta de autoridade. Vamos ver sobre ele aqui. Olha só, em Jó 1:6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Esse versículo mostra que Satanás tem acesso à presença de Deus para nos acusar. Ele fez isso com a vida de Jó. Ele falou, você está vendo o seu filho Jó? Como o Senhor perguntou para ele, você viu meu filho Jó? Como ele é um homem íntegro, ele começou, mas Jó é assim porque ele tem tudo, o Senhor dá tudo para ele, começa a tirar. Vamos ver se ele não vai te dar desgosto, vamos ver se ele não vai blasfemar de ti, se ele não vai te negar. Aí Deus falou assim, então vai lá, tira os bens, tira tudo de Jó, só não tira a vida de Jó. Significa o quê? Que ele tem acesso, ele acusa, ele sempre está tentando instigar. Inclusive ele tem um caderninho que nota todos os teus erros para chegar na presença de Deus e notar. Por isso e te acusar, quer dizer. Por isso é interessante você confessar seus pecados e confessar para os outro irmão também para desligar. Porque aí você pode pedir, manda Satanás, Senhor, apagar dos registros dele esse pecado que eu cometi, porque agora ele não pode mais me acusar. É isso que a gente faz depois que termina a libertação, dá a ficha da pessoa para ela rasgar e falar assim, a sentença que Satanás tinha contra a tua vida, você pode rasgar agora. Porque tudo que tu confessou, tudo que tu pediu perdão com arrependimento e o Senhor te perdoou, você está livre agora. E tudo que você confessou perante os homens, você não vai ser mais tido como errado e Satanás não vai mais poder te acusar. Você pode sair daqui livre, consciente que ele não vai, disso que você confessou, disso que você se arrependeu, você não vai ser mais condenado. É isso que é a libertação. É quando você consegue entender que você precisa pedir perdão, se arrepender, inclusive de forma intercessória pela sua linhagem, para que o Senhor tire esses escritos da mão do diabo. Jó 2:1 fala assim, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Ou seja, quando os filhos de Deus vai lá pedir perdão, conversar com Deus, quando a gente chega na presença de Deus pedindo alguma coisa, muita gente não recebe, sabe por quê? Porque a gente tem cometido falhas. Uma vez eu vi um livro da Rebecca Brown que ela contou uma experiência espiritual dela assim, que ela estava pedindo para Deus ajudar ela com uma dívida, ela pedindo um recurso para que ela
conseguir sanar uma dívida. E ela começou a orar e jejuar. E de repente ela teve uma visão. Ela viu Satanás argumentando no trono de Deus, que ele dizia assim: o Senhor vai conceder essa bênção para Rebeca? Mas ela, num outro dia que estava num seminário, ela prometeu que daria alguns livros grátis para aquele povo. Ela nunca mandou os livros. Quando ela se tocou, na verdade ela não mandou porque ela não se lembrou. Houve um problema entre a secretária e ela tinha prometido realmente que ia mandar alguns livros grátis para aquelas pessoas que ela tinha ministrado naquela determinada igreja. E simplesmente ela se esqueceu disso. E passou-se 2, 3 anos, ela estava num problema financeiro e começou a interceder. Você pode ver, está nos livros dela. E ela conta isso, esse testemunho. E ela teve essa visão, ele acusando ela, e não recebeu a bênção, enquanto ela não mandou os livros, pediu perdão do pastor que tinha prometido esses livros. Ela não recebeu a bênção financeira. E daí ela começou a escrever sobre essas coisas, né? Sobre também esse acusador. Ela tem alguns livros que ela fala sobre Satanás. Observem, é por isso que quando você peca, você não fica esperando para chegar em casa, um melhor momento, ou na igreja para pedir perdão. Você tem que pedir perdão imediatamente, meu irmão, porque ele vai te acusar. E no dia que tu querer alguma coisa de Deus, receber ou pedir alguma coisa, ele vai lá. Senhor, ele é um advogado de acusação. Eu quero me manifestar em relação a esse pedido. Essa pessoa está pedindo isso, mas ela pecou, né? Ela está adulterando no oculto, ela está falando mal do pastor, ela está fazendo alguma coisa. Acredito que esse pedido vai ser meio inviável. Ele argumenta porque ele conhece a palavra de Deus também. Ele fala que ele sabe que Deus odeia a língua má. Só estou dando um exemplo de pecado. E o Senhor fala que ele odeia a língua má contra o próximo. Ele sabe desse versículo e sabe que você pecou e agora sabe que você está pedindo alguma coisa. Ele vai juntar o versículo, juntar com a tua petição e fazer uma petição contrária. É assim que ele trabalha. Então a gente tem que ter esse entendimento que Satanás é um acusador. Ele anda na presença de Deus, ele tem acesso e ele pode pedir que o Senhor não responda o nosso pedido porque nós estamos em falha. É por isso que o Senhor fala que você tem que redimir seus pecados. Jesus disse que viu a queda de Satanás. Sabe como é que Jesus viu essa queda? Porque Jó venceu. Aquilo que Jó conseguiu fazer, irmãos, de não blasfemar contra Deus, foi um chute no estômago de Satanás. Ele caiu. Jesus também está falando que ele caiu na época que ele foi expulso, ele viu a queda, ele viu também a queda final. E disse-lhe: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ele perdeu seu estado original. As motivações por trás dessa rebeldia, adivinha? É o orgulho. Por isso que a gente bate em cima do orgulho. Se você tem um sentimento de orgulho, você tem um sentimento que é natural do próprio diabo. O orgulho, ele brotou, surgiu. Esse primeiro momento que a gente vê surgindo esse sentimento chamado orgulho, essa coisa maligna, foi no coração de Satanás. Ele se orgulhou, ele quis ser melhor, ele tem vaidade. Então, quando você tem um sentimento de orgulho, você pode ter certeza, você tem características do diabo. É pesado isso, é pesado. Mas, infelizmente, esse sentimento ele nasceu primeiro no coração do seu Criador, que é o diabo. A mesma coisa a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele é engano. Pessoas que enganam, pessoas que mentem, pessoas orgulhosas, elas têm características do demônio, características de Satanás. Então, se você um dia nutriu esses 3 sentimentos, você, pelo amor de Deus, meu irmão, lute para você destruir isso. E ele trabalha muito no orgulho, para que as pessoas não consigam perdoar umas às outras, para que elas ficam retendo o perdão. Porque se você retém perdão, você não vai ter salvação. Porque se você não perdoa as pessoas, você não tem o perdão de Deus e você põe em risco a tua salvação. E, consequente, se você morrer nesse estado, você vai para o inferno. Você não vai poder alcançar a tua salvação. Entendeu como isso é uma estratégia do diabo? Entendeu como é sutil isso que você pensa? Não vou perdoar, eu não sinto perdoar. Perdão não é sentimento, meu irmão, é um mandamento. A gente perdoa por obediência a Deus, porque a gente precisa do perdão de Deus. Porque sem o perdão de Deus, você não tem salvação. Você não pode, inclusive, nem dar a tua oferta no altar. Fica em vão o que você faz na casa de Deus. E é isso que o Senhor quer que você entenda. É tão simples o Evangelho. E Satanás, ele trabalha nessas estruturas, né? Olha só, Isaías 14, 12 a 15 fala sobre ele novamente. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Lúcifer significa estrela da manhã, filho da alva, da luz. Ele era Lúcifer, ele era filho da luz. Ele era sem defeito, lindo, belíssimo, sem pecado.
mas ele se orgulhou, ele escolheu o mal. Como foste coroado como foste cortado por terra, tu que debilita as nações. Olha o que ele faz com as nações, ele destrói. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha o orgulho aí, olha a altivez. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Está aí o resultado de orgulho, de altivez, de soberba, de ter um espírito, um coração endurecido, vai para as trevas. Isaías está falando sobre ele. Olha, você quis ser igual a Deus, agora você vai ser cortado, você vai ser levado para o inferno, o mais profundo abismo. Isso é o final do diabo. Está aí o início, o meio e o fim. Nesse versículo, como que ele era lindo, como que ele era luz, como que ele se exaltou, e o final dele, que será no inferno, no mais profundo abismo para sempre. E o que ele quer, irmão? Como ele sabe que ele está condenado, não tem perdão, não tem salvação, ele está destruindo tudo que ele pode, usando seus demônios, usando toda a sua artilharia pesada e sofisticada para destruir a tua vida. Seja através de vícios, de prostituição, de blasfêmias, contenda, divisão, orgulho, inveja. Tudo isso ele está tentando te destruir. Abre o teu olho, viu? Obedece a palavra do Senhor. Olha só, Ezequiel fala sobre ele também, ó. Estiveste no Éden, como ele era antes, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, torpázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que foste criado foram preparados. Olha só, olha o que Deus fez para esse ser. Ele estava no jardim coberto, rodeado por tudo que tinha de melhor, como pedras preciosas, esmeralda, ouro, safira, diamante. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueavas andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Está aí. Era assim que Satanás era, perfeito em todos os seus caminhos. De repente, ele se mostrou, ele mesmo desenvolveu esse sentimento dentro do coração dele. Sentimento do mal, querendo ser superior a Deus. Maluco total, totalmente maluco. Ele não entendeu que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, não tem ninguém. Não existe um ser, nunca foi. E todo o que existe foi criado por Deus. Não existe ninguém superior a Deus. Olha só, é megalomaníaco. Maluco total. Sabe o que é mais impressionante? É que ele é tão inteligente que as pessoas caem caem nas artimanhas do diabo que nem percebe. Ele não fica criando coisas porque ele é tão sutil. Ele é muito inteligente também, irmãos. Deus deu muito poder para esse querubim. E ele não perdeu não, tá? Ele continua com poder. Ele continua influenciando, ele é influenciador, ele é enganador. Se tem uma coisa que Satanás é perito, meu irmão, é enganar, tá? Ele te engana. Você acha que ele vai mandar um homem velho feio, acabado, para te adulterar? Adulterar? Vai mandar o que tu gosta, ele sabe o que você gosta. O tamanho, a cor do cabelo, dos olhos, a altura, a forma que fala, a posição financeira. Ele vai mandar o que é bom, para depois você achar que aquilo é de boa. Você pode cair, ele vai mandar aquela mulherzona lá toda bonita, turbinada, carinhosa, porque a mulher dentro de casa é bruta, né? Mulher não cuida de você direito, aí vai mandar uma mulher carinhosa, toda bonitinha, arrumadinha, cheirosinha, para você cair, seu bobo. Mas depois você vai ver no que ela vai se transformar. Você vai ver o tanto de demônio que vai entrar para tua casa, para tua vida, para te infernizar. Primeira coisa que vai acabar na tua vida, você vai cair financeiramente. Isso é uma das consequências do adultério. Eu estou falando de um pecado, viu? Tem vários pecados, viu? Que tem, ele não vai te falar, ele não vai te mostrar a queda, ele vai mostrar só o que é bom. Ele não mostra o que vai acontecer, ele só mostra o que é bom. Ele é enganador, ele seduz as nações. Você acabou de ver o versículo aí, ó. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecar-te
Por isso te lancei, profanado, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Assim, Ezequiel traçou aqui o destino total. Profecia contra Satanás aqui. Ele cresceu tanto, ele pegou o dom que Deus tinha dado para ele multiplicou, ele se tornou melhor do que ele era. E por isso que ele cresceu, isso claro que é permissão de Deus. Quando Deus nos dá uma coisa, a gente começa a prosperar e começa a crescer, é permissão. Tudo é permissão, a gente tem que sempre reconhecer de onde a gente veio, mas o problema é que ele, megalomaníaco por poder e autoridade, ele achou que era ele, que tudo era por ele, e tudo era dele, e é por isso que ele quis crescer. E muita gente está querendo achar que podem viver sem o Altíssimo. Eu não acredito em Deus. Essa história da carochinha. Se Jesus voltar, eu coloco ele numa cruz e metralho ele de novo. Deixa ele voltar de novo que eu vou... mas você é muito enganado, viu? Você pensa que você é grande coisa. Você é iludido pelo diabo. Ninguém consegue com Deus, meu irmão. Se você está vivo, que é obra de Deus. Se você está respirando, você deve a tua respiração ao Criador. Porque na hora que o Criador quiser tirar essa respiração, esse ar que você é muito frágil. Se você tropeça numa pedra, bate a cabeça no chão, babau, querido. Você é muito frágil. É tanta gente que se acha melhor do que os outros, arrogante, porque tem um carro, porque tem poder. Vai todo mundo terminar na cova, e olhe lá. Depende depois onde é que você vai, né? Porque tem gente que vai pro céu, tem gente que vai pro inferno, grande coisa. Existe passagem na Bíblia, tem uma passagem do rico e do Lázaro, o cara fazia banquete todo dia, o rico, e humilhava um pobre mendigo. Aí a palavra fala que ele foi pro inferno, e o pobre do mendigo foi pro céu, e lá tinha um abismo entre eles, e ele estava em chamas infernais, o rico, pedindo para que Lázaro molhasse o dedo e colocasse na língua, porque ele estava ardendo em chama. É o inferno existe. Se você acredita, que bom. Que você não acredita, não tem problema, mas ele continua existindo. Não existe purgatório, não. Onde você vai, isso é uma doutrina pagã, doutrina esdrúxula, onde você fica achando que vai morrer, vai para o purgatório redimir teus pecados, pois não existe, não. Quando você quiser redimir teus pecados, é enquanto você está vivo na presença de Deus. Procure Deus. O Senhor fala aqui, quem me procura acha, mas vai ter um dia que você não vai encontrar mais. Bem-aventurados que ainda estão me achando, viu? Procura se consertar com Deus. Olha só, Ezequiel aqui, elevou o teu coração por causa das tuas formosuras, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem. Sentença de Deus ao diabo. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste. Nunca mais subsistirá. Tu nunca mais vai estar na minha presença. Eu que te lancei na terra, você foi injusto, você foi profano, você foi pecador. Todo o teu resplendor caiu. Por isso que Jesus fala, eu vi ele caindo como um relâmpago. E ele está onde, essa peste? Está aqui na terra, perturbando as nossas vidas, destruindo as pessoas, afastando as pessoas, fazendo as pessoas desviar. Porque tem uma pessoa na igreja que fala mal de mim, e tem uma pessoa que não olha para mim direito, esse pastor não sei o que. Você não tem que olhar para homem, meu irmão, você tem que olhar para Jesus. Porque o diabo está usando as pessoas para tirar você do caminho. Enquanto você não entender que o teu caminho é em direção a Cristo e Ele é perfeito, e só Ele que você tem que olhar, você vai sair. E quando você sai, você faz o quê? Você fica rebelde. As pessoas saem com raiva de alguém da igreja, o que acontece, hein? Fica rebelde, vai se corromper, vai se prostituir, se afastar e se distanciar mais de Deus. Aí faz o quê? Morre e vai para o inferno. Grande coisa, por causa de uma briguinha, por causa de um olhar torto, por causa de um pastor que está fazendo a coisa errada, deixa que ele vai resolver com Deus. Não vou dizimar, não vou fazer nada porque o pastor é ladrão, deixa o pastor com Deus. Faz o que Deus te pede para fazer. Obedece os mandamentos do Senhor e você vai ser salvo. A profecia se dirige, essa profecia aí, que Ezequiel está falando do rei da Babilônia. Mas os termos são muito fortes. Todo mundo sabe que não se refere a um rei especificamente, mas uma entidade. Não se refere a um ser humano, se refere a Satanás. Ele resiste, né?
O orgulho, o desejo de ser exaltado a ponto de ser como o Altíssimo, conceituaria a motivação pela rebeldia. Em Mateus 4, Satanás queria que Jesus se prostrasse diante dele. O que Satanás quer? Qual é a intenção dele? Ser semelhante ao Altíssimo. Ele é megalomaníaco, ele é maluco. Desde o início, ele queria ser igual a Deus. Olha só que loucura. Depois ele queria que Jesus adorasse ele. Qual que é a megalomania de Satanás? É ser adorado, meu irmão. E como que eu adoro Satanás? No momento que eu desobedeço. Às vezes você não está vendo uma adoração, prostração. Tem gente que se prostra mesmo. Tem até a igreja de Satanás, tem os ocultismo, tem o satanismo. Mas eu estou falando, e o cristão pode servir a Satanás? Pode. Quando ele deixa a boca dele ser usada pelo diabo, quando ele amaldiçoa o filho, quando ele pragueja, quando ele é maldizente, quando ele fala mal do pastor, dos irmãos, quando ele mente, quando ele não obedece os mandamentos, também é prostração, isso é adoração. É servir as obras das trevas. Palavra dura, né? Essa palavra pesada, mas você tem que entender essas coisas. Tem crente muito melindroso que só quer ouvir mensagem de prosperidade. Só quer ouvir que Deus vai abençoar a vida dele. Ele só quer a bênção de Deus, mas não quer obedecer, não. Ele não quer entender o que o diabo faz, não. Ele quer colocar a culpa no diabo e não quer ter responsabilidade de nada. Qual é a tua responsabilidade? Obedecer a palavra. Qual é a função do diabo? Destruir, matar e roubar. Ele está fazendo. Ele não está brincando de ser diabo. Quem está brincando de ser crente é você. Ele cria todo dia um sofisma na tua mente para você acreditar que você não é nada, que você não é ninguém, que você é um coitadinho, para você ter pena de você, para você reclamar de tudo. Você tem dificuldade de obedecer às coisas de Deus, de saber que Deus te ama, que você é um sacerdote eleito, uma pessoa escolhida, que tem que obedecer, que está aqui para ser influência, não para ser influenciado pelo mal, para ganhar alma para Jesus. Você tem uma função aqui na terra, você tem que assumir a tua função, o teu papel, meu irmão. Tem que obedecer a Deus, parar de melindrosidade. Achar defeito em tudo, fica pulando de igreja em igreja, como se fosse o pastor que fosse salvar uma denominação. Vive de doutrina em doutrina, essa doutrina não presta, aquela que está certa, eu vou para aquela igreja porque aquela tem salvação, aquela não tem. Sabe quem tem salvação? É Jesus Cristo. Você tem que ler a Bíblia, você tem que obedecer às Escrituras, você tem que entender que Deus quer te salvar. Que essa obra redentora de Jesus na cruz do Calvário foi para de novo te aproximar a Deus. E você com as suas próprias mãos está se afastando por coisas banais. Por simplesmente acreditar no diabo. Por que você acredita mais no diabo do que em Deus? Que uma pessoa fala que tu não presta, que tu não vai ser nada, você acredita. Isso é obra do diabo. Deus fala isso para você? Não, Deus fala que você é sacerdócio, você é embaixador. Você foi feito com propósito. Por que a gente não acredita em Deus? Porque a gente decidiu obedecer o diabo. Olha só. E muitas vezes é tão sutil essas manifestações, esse problema de não obedecer a Deus, que você nem percebe. Você às vezes está servindo o diabo com a tua boca, com os teus comportamentos. Dentro da igreja é um santo, dentro de casa é um demônio. Grita com os filhos, pragueja o marido e faz tanta coisa horrível, aí depois vai tomar santa ceia. Meu irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia diz, olha, não tem como sair água amarga, não tem como um fruto dar outro fruto, tem que ser a mesma coisa. Como é que uma mangueira vai dar limão? Como é que a água doce vai brotar água amarga? Tem que ser uma coisa ou outra. Não tem como você servir a dois senhores. Amém? Então esse primeiro momento dessa filmagem aqui, desse vídeo, é para você entender mais ou menos quem é o diabo, de onde é que ele veio, o que ele está querendo fazer. E você vai ver como ele é organizado. Nas próximas séries, que a gente vai fazer 3 séries sobre Satanás, você vai ver a organização do cara. Quem não é organizado somos nós. Não tem uma organização nem sequer para ler a Bíblia, nem sequer para orar. Não consegue parar para ter uma disciplina, não disciplina a carne. Ele é disciplinado. É por isso que ele vence, por isso que ele nos destrói o tempo inteiro. É por isso que Satanás está querendo destruir a sua vida. Olha, eu espero que essa mensagem ela tenha trazido entendimento ao seu coração. Que você, a partir de hoje, você comece a refletir profundamente e decida obedecer a Deus no mais íntimo do seu coração. Amém? Eu espero que o Senhor te ensine, que o Espírito Santo clareie teu entendimento, que você mude de posição. Assista as outras séries, compartilhe esse vídeo, se você gostou. Dá um joinha para impulsionar esse vídeo, porque tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem, tá? Tem muito crente que acha que o reino de Deus é só oba-oba e não existe o mal. Não existe o mal que tem que ser resistido, tá? Não existe algo que eu tenho que entender sobre o mal.
impulsiona esse vídeo, manda para alguém, compartilha, fala do ministério. Tem muita gente que precisa. Seja um contribuinte do ministério em oração. Se você deseja contribuir financeiramente, entre em contato. Pede solicitação para entrar nos nossos grupos, para que você receba oração, receba esse tipo de palavra mesmo de que você precisa mudar. Não é só palavra de que vai amaciar o teu ego, mas a palavra real. O evangelho é simples. Mas você precisa também descobrir esse outro lado, que é o lado da disciplina, que é o lado que Deus quer nos corrigir, nos aperfeiçoar, tá bom? Tem outro lado do evangelho que você precisa conhecer, meu irmão, que é o lado de você se solidificar no caminho, que você precisa conhecer tanto o bem como o mal, você tem que saber disso. Para de ficar com medo do diabo, ele é um derrotado, ele é vencido, você tem poder, você tem o sangue do Cordeiro na tua vida e tem o Espírito Santo para te iluminar. Você é descendência santa. E você tem que andar conforme teu chamado. Santo. A Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais. Tá? Cada dia você tem que melhorar. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. E eu quero agradecer a tua participação em nosso canal. Por também estar sempre estudando conosco, vendo os nossos vídeos, dando o feedback nos grupos. Obrigado por tuas orações. Obrigado por fazer parte do mover de Deus no Ministério Abnegar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Acompanhe os novos vídeos que a gente vai postar. Amém? Pai seja convosco.